Para a gente passar o nosso tema aqui, falar de um jogador que está brilhando em solo europeu, que ano passado fez uma grande temporada também, o Ryan. Saiu do Vasco da Gama, foi para o Bournemouth, que venceu o Everton nesta terça-feira por 2-1 de virada, jogo que foi válido pela 26ª rodada da Premier League. Com o resultado, a equipe saltou para os 37 pontos, assumiu a 9ª colocação do campeonato, e o grande destaque foi justamente o Ryan. Cometeu um pênalti na primeira etapa, mas depois mostrou personalidade para marcar o gol de cabeça, o gol que empatou a partida. E a gente tem uns números aqui do Ryan, desse início de trajetória na Premier League. São 3 jogos, 2 gols, uma assistência, 66 minutos para participar de gol, 6 finalizações, 2 no gol, 3 finalizações para marcar, 87% de acerto no passe, uma grande chance criada, 5 passes decisivos, os dados do SofaScore, e com o gol anotado, ele se juntou a Robbie Keane e o Martial também, como apenas o terceiro jogador de 19 anos ou menos a participar de gol em cada um dos seus 3 primeiros jogos da Premier League. Está vivendo, Mauro César, um grande momento. O Ryan saiu daqui com uma grande expectativa, vai para um contexto de um time que não briga por títulos, que briga ali, como a gente citou, por exemplo, o West Ham, briga ali na metade da tabela. E, claro, é uma adaptação difícil também, um contexto diferente, uma cultura diferente, clima, um campeonato, estilo de jogo, mas está se dando bem, pelo menos nesses primeiros jogos, o menino criado no Vasco da Gama, o Mauro. Só não está na terra da rainha, né? A rainha, como diz a música dos Smiths, a terra do rei agora. A rainha está morta. É a terra do rei. Tem que atualizar. O rei que parecia que nunca ia assumir aquele reinado, porque a rainha foi dura na queda, hein? Como durou a rainha, nossa senhora. Tanto que o pessoal não perdeu nenhum hábito de colocar a terra da rainha, de tanto tempo que a gente ficou repetindo isso. Foram gerações e gerações. Mas ele está indo muito bem. Acho que, já disse isso, acho que ele fez uma boa escolha. O Bournemouth, assim como o Brighton, acho que são os times na Premier League que melhor fazem esse trabalho de garimpar jogadores em outras partes do mundo e desenvolvê-los e depois vender muito bem. E ele indo assim, daqui a pouco ele vai saltar. Quem sabe na próxima temporada já, talvez meio semestre, meia temporada, pode ser o bastante para que ele chame a atenção de um time maior e possa seguir seu caminho. Aí tem que escolher bem, né? Porque, por exemplo, se ele for para um Tottenham, né? O Tottenham acabou de mandar embora o Thomas Frank. O Vamp estava até passando aqui. O time não ganhou esse ano e já está ameaçado de rebaixamento. Se o West Ham vencesse, e estava vencendo o Manchester United até os acréscimos, ele ficaria 3 pontos atrás apenas. O West Ham é o time que está... Eu estava vendo aqui, nesse ano, nos últimos 5 jogos, aliás, o Tottenham fez 2 pontos, o Nottingham Forest, que está abaixo, fez 8 e o West Ham fez 10. Ele vai entrar assim na zona de rebaixamento já. Mandou o técnico embora hoje. Ano passado ficou em 14º. Pois é. Que ele ganhou a Europa League. Isso, e o técnico depois foi embora também, né? Então, assim, essa escolha tem que ser muito... Assim, times maiores, mas campeões, né? nem todos são os mais interessantes para você seguir. A porta de entrada, acho que ele foi bem. O Bournemouth é um time organizado, competitivo, não corre risco de rebaixamento, faz campanhas seguras e tem digamos, esse modelo que funciona bem, né? De pegar um jogador, desenvolver e vender para times maiores. Ele tem só 19 anos, um jogador muito promissor. Muito promissor e começa a Premier League com bons números, já impressionando a torcida do Bournemouth. Está jogando bem e tinha essa expectativa, né, Bruno, de conseguir render na Premier League, que exige um físico um pouco maior. Que é um cara rápido, é um cara forte, tem um bom drible, tem boa finalização. E, claro, ficava a expectativa para ver como seria essa adaptação, mas pelo que a gente está assistindo desse começo de Ryan na Premier League, acho que caiu como uma luva ali também e pode, quem sabe, como disse o Mauro, já logo dar esse salto para um clube maior. É bem possível, né? O Ryan acho que dava para ver, ele tem muita personalidade, ele vai pro jogo, ele encara, aí tinha uma dúvida, tá em outro país, como vai ser? Mas não, do mesmo jeito, tem muita força, tem velocidade, faz gol, finaliza bem, ele tem tudo para dar certo. E hoje, esses times pequenos da Premier League, né, como o Bournemouth, hoje eles estão, para mim, num lugar do mercado que antes pertencia aos clubes portugueses, ao Porto, ao Benfica, que eram uma porta de entrada, né? Transição para o mercado maior do sul-americanos. O Militão foi para o Porto, Danilo e Alexandro também, Rames Rodrigues, não só brasileiros, sul-americanos, o Falcão Garcia. Vários desses entraram na Europa pelo Porto. E o Benfica tem vários, Di Maria. Foi da Liga Holandesa também, durante muito tempo. Também. Sim, a Holanda. O Vamp jogou lá na Holanda, no PSV. O Ronaldo e o Romário, o primeiro clube deles também foi o PSV.
O Benfica teve Davi Luiz, teve Di Maria, um monte. Então, essa porta de entrada que antes era Portugal e até um pouco antes a Holanda, hoje ela acontece com os pequenos da Premier League porque eles têm muito dinheiro. Um time como o Bournemouth, como o Brighton, como o Brentford, eles têm grana, Crystal Palace, porque a Premier League ela paga muito bem para todo mundo. Então esses times estão contratando jovens da América do Sul, da África ou de outras ligas da Europa, e depois esses clubes que estão vendendo para outros clubes da própria Premier League ou de outros países. Até fui dar uma olhada que eu tinha visto essa matéria no último dia, falar só no Bournemouth, mas você pode olhar outros clubes do mesmo tamanho. Jogadores que ele vendeu recentemente, o Semenyo para o Manchester City, o Kerkez, lateral esquerdo húngaro, está no Liverpool, o Zarbani, zagueiro ucraniano, está no Paris Saint-Germain, e tem mais gente aqui, que eu vi a matéria, tinha mais gente. Vende bem, né? Vende muito bem. Então, um time na Premier League, pequeno, ele contrata, a liga é muito valorizada, muito vista. É igual o Brighton. Claro, o Brighton, sim. Caicedo, João Pedro. O Mauro, a nossa produção corrigiu o GC. Agora é o rei. Agora é a terra do rei. Mas chama atenção essa adaptação rápida, né, o Vamp? Não sei como foi para você ter saído do futebol brasileiro, ter saído do Vitória direto para a liga da holandesa, né, o PSV. Como é que foi para você a adaptação? Mas está impressionando para o Ryan, uma cultura diferente. Joga 2 gols, uma assistência, bem, né? Ele já era muito bem aqui no Vasco, né? Aqueles jogadores... Ele é aquele jogador que tem aquele lance lá que ele faz. Não sei se é contra o Fluminense, os caras dão no meio dele, ele cai e não fica no chão, não. Ele levanta, já bate. Foi contra o Fluminense. E não foi uma vez só, não. Contra o Fluminense. E não foi uma vez só, não. Outros jogos também. Ele tem muita força, né? Era convocado para a seleção sub-20, o Vasco não liberava. Eu acho que esse é muito bom jogador, né? E chuta bem, né? Chuta bem. Ele é forte, né? Rápido. E é isso, e os caras valorizam isso, né? Isso que você destacou. O cara não para pra falta. Não para. Aqui no Brasil todo mundo cai. Até porque lá não tem as faltinhas. Aqui o cara te dá bate no peito, o cara bota a mão no rosto, se joga pro lado, joga ele não. Ele é foda. Mais um do Bournemouth aqui. O Alisson Rodrigues, que é jornalista, nos acompanha. O Hunsen, zagueiro, do Real Madrid também. É verdade. É verdade. Agora no Real Madrid também, ou seja, fazendo esse papel de meio de campo entre futebol sul-americano e os grandes times. E também outro que tá ganhando espaço no Chelsea é o Andrei, cara. É verdade. Saiu titular ontem, tá jogando titular, tá tendo mais oportunidade. E demorou, né? Porque ele chegou, começou a ser emprestado. Ele tá saindo de titular agora. Chegou a ser emprestado até pro Vasco da Gama. Agora ele tá ganhando mais, nem minutagem. Ontem mesmo ele saiu titular. E o treinador, que está agora lá, o Rosenior, era técnico dele no Estrasburgo, que é uma espécie de Chelsea B, é do mesmo dono. Né? E botou ele para jogar lá, foi bem com ele e agora ele está ganhando titularidade. Agora no meio campo ele, Caicedo e Enzo Fernandes mais à frente. Não, e é algo que o Mauro falou também, né? De saber escolher o contexto que você está indo. Porque a gente citou o Tottenham aqui, que vive um momento tenebroso. Muitas vezes o jogador olha só o nome do clube e fala, opa, vou para o Tottenham ali, vou jogar num grande clube. Mas não olha o contexto do que está vivendo, o treinador, a utilização dos jovens. E muitas vezes é melhor você ir para um clube que você vai ter minutagem do que um clube que você, por qualquer motivo que seja, você fica encostado, né? A gente está vendo o Endrick agora desembestando a fazer gol no Lyon e voltando a ser cotado para a Copa do Mundo, por exemplo, né? Então é importante também o jogador, acho que ter essa leitura de carreira, né? De entender para qual clube que ele está indo, para onde ele está indo. E acho que a escolha do Ryan foi muito boa, né? Foi, né? Entra na principal liga nacional do mundo, num clube que ele vai jogar e vai estar exposto, vai estar todo mundo vendo. A gente está discutindo aqui, porque é um jogador brasileiro, mas lá na Europa, que é um mercado que compra, com certeza o Ryan é comentado entre o pessoal do futebol mesmo, não só da imprensa, pessoal de clube grande, de scout, de observador. Teve outros times interessados nele fora esse, né? Tinha outros times também querendo comprar ele, né? Mas o Vasco optou vender ele para lá, né? Olha, para a gente fechar esse tema do Ryan, então tem algumas aspas primeiro do treinador, o Iraola, falando sobre o Ryan, sobre essa partida diante do Everton em que ele comete o erro, comete o pênalti e depois vai e faz o gol de cabeça. Diz o seguinte, o treinador Iraola:
há erros que temos que aceitar de jovens jogadores, eles vão fazer coisas brilhantes. E alguns erros temos que aceitar, faz parte do processo de desenvolvimento. Ele sabe que não pode fazer isso dentro da área. Não acho que ele seja alguém afetado pela pressão. Rayan está acostumado a jogar sob pressão, jogou muito bem no segundo tempo e fez um gol. E o Trufeiro, lateral, falou assim: é um jogador top, tecnicamente bom. Ele pode segurar a bola, driblar, passar. Ele é muito importante para nós e tomara que continue assim. Quando você chega com moral, ainda fica ainda melhor para o jogador. Lógico. Ainda elogiado pelo treinador, elogiado pelo companheiro de time, fica ainda melhor a situação para o Rayan. Você acha que é um bom prospecto? Claro, não agora, porque está muito em cima, mas para o próximo ciclo de Copa do Mundo, pensando em seleção? Lógico. Tem um futuro muito grande. Tem 19 anos, né? 19 anos. Já aí, chegando, já arrebentando na Premier League. E ele já é de seleção também de base, né? Conta muito você para a seleção principal quando você é de base também. Que já é observado lá dentro também, né? Já. Então a gente vai ficar observando também para ver se o Rayan pode ser, quem sabe, uma opção para o técnico Carlo Ancelotti, que deve ficar aí também para o ciclo da Copa do Mundo de 2030. Para esse, acho que está já muito perto, né? Aí já não tem como. E tem muita gente no ataque, muitas opções, né? E até também, acho que é claro que é um bom começo na Premier League, mas acho que é uma amostragem muito pequena ainda para pensar em seleção brasileira. Mas quem sabe para o ciclo de Copa do Mundo. É sempre bom já pensar para o futuro. No ciclo de 2030, se não acontecer nada de errado, é bem natural que ele vá aparecer. Aí o espaço que ele vai conseguir, como ele vai jogar, é outra história. Mas para um ciclo de 26 a 30, pela idade, pelo potencial, é um nome muito provável, né? Já, quem sabe já logo nas primeiras convocações após Copa de 26. Né? É o futuro do futebol brasileiro e o Rayan faz parte disso também, começando com tudo na Premier League com a camisa do Bournemouth.